Por onde andei, o que fiz, que eu não estava aqui no YouTube com vocês? Pois é, eu sou a Thelma, oi de novo, depois de uma ausência por bons motivos, aconteceu muita coisa, eu vou contando aos pouquinhos para você, por exemplo, Feira do Livro, teve o final do meu próximo livro, eu tive que terminá-lo super rápido, aconteceram outras questões, tive uma semaninha de férias também, enfim. Hoje eu atualizo vocês de tudo que aconteceu e falo de livros, que é o que a gente mais gosta, de boas histórias. É isso, mas antes eu queria lembrá-los de se inscreverem aqui no canal mesmo eu ficando ausente, me seguirem nas redes sociais. Os conteúdos são diferentes, eu espero que você goste e vamos ao vídeo de hoje. Espero que você tenha sentido a minha falta, porque sim, eu fiquei um pouquinho afastada do YouTube e das redes sociais de forma geral e cá estou de volta. O que aconteceu? Aconteceu, por exemplo, a Feira do Livro, onde eu fiquei 9 dias, todos os dias na feira, vendendo nas névoas da tempestade, distribuindo poções mágicas, falando com os leitores. Foi assim uma experiência maravilhosa. A Feira do Livro foi algo muito, muito especial. Eu também agora, nesse vídeo, vou colocar aqui para vocês os livros que eu adquiri, autores que eu conheci, o que eu já li, deu tempo de ler, né, nessas fériasinhas, li um pouquinho, vou contar isso para vocês, mas vou também falar um pouquinho mais do que aconteceu. Uma coisa que não é das mais fáceis de se dizer, digamos, em maio, 1º de maio, meu pai, que tinha 88 anos e morava no interior de Minas, por escolha dele e tal, acabou ficando doente, num nível que a gente teve que interferir, pensar numa internação, pensar num cuidado integral para ele o tempo todo. Ele que era totalmente independente até então e gostava muito dessa liberdade, vale dizer isso, mas a gente teve que intervir, eu e minha irmã, buscando uma forma dele ficar bem assistido. E isso começou lá em 1º de maio, então, e veio evoluindo nesses tempos todos, e no dia 26 de junho ele acabou falecendo. E aí isso, enfim, também explica um pouco da minha ausência aqui no canal, em virtude disso, mas ele estava muito bem assistido, a gente se preocupou muito com esse detalhe, e, enfim, acabou acontecendo. Então esse é um dos motivos também, faz exatamente 1 mês hoje que aconteceu. Então é sempre uma parte importante da nossa vida, né? Um ciclo, um grande ciclo, e ele se fechou no dia 26 de junho. Assim que a Feira do Livro terminou, eu tive uma semana cravada para terminar o 2º livro, a sequência de Nas Névoas da Tempestade, que não é uma sequência que você tem que ler nessa ordem, primeiro Nas Névoas, depois o 2º livro, não. Ele é um spin-off de Nas Névoas da Tempestade, tem personagens em comum e tem novos personagens que entram na história, alguns personagens citados na primeira e que se desenvolvem muito mais na segunda. É um spin-off independente, mas atrelado nesse universo Nas Névoas da Tempestade, ou seja, tem bruxa na história. É isso, as bruxas se revelam de uma maneira muito mais forte nessa nova história, de uma forma divertida. Eu me diverti muito escrevendo esse 2º livro. Eu tive uma semana para terminar. Eu vim escrevendo o livro desde o começo do ano, mas como eu já disse aqui, aconteceram muitas coisas esse ano. Eu tô aqui citando algumas delas, mas o ano agitado 2024. E eu precisei resolver essas questões. Eu vim escrevendo o livro, mas eu tinha momentos onde eu precisava dar uma paradinha, onde eu
A vida acontecia e eu não conseguia dar o ritmo, impor o ritmo de escrita que eu gostaria para esse spin-off. E aí restou, logo depois da Feira do Livro, uma semana para que eu terminasse o livro a tempo dele estar na Bienal de São Paulo. Sim, para os fãs de Nas Névoas da Tempestade e mesmo para quem ainda não conhece esse universo, vou lançar esse spin-off lá na Bienal de São Paulo. Então eu conto com vocês, leitores, para conhecerem. Se ainda não conhecem, podem começar por qualquer um dos 2 livros, os 2 estarão lá. As poções mágicas também e mais surpresas. Eu devo estar todos os dias na Bienal de São Paulo, então é uma oportunidade da gente se encontrar, conversar um pouquinho e vocês conhecerem um pouquinho mais dessas histórias. E agora chegou o momento livros. Vou falar tudo que eu comprei lá na Feira do Livro. E tem compras maravilhosas, vocês vão enlouquecer agora. Preparem-se, segurem-se. Como o universo de Nas Névoas da Tempestade e da sequência é muito recheado de bruxas, eu tava com um olhar para as bruxas lá na Feira do Livro e por isso, olha que maravilhas eu encontrei. Na verdade, eu encontrei uma maravilha que se chama Carol Chiovato, autora da Companhia das Letras, do selo Suma. E aqui é o romance de estreia dela, Porém Bruxa, que eu já terminei. Aqui vocês vão ver que tem uma marcação, porque ele tem 2 contos extras. De fato, seria um conto e uma noveleta extras, além do Porém Bruxa, que é um baita romance legal, uma fantasia urbana que conversa demais com Nas Névoas da Tempestade. E eu aqui já posso adiantar que eu tô combinando com ela, a gente já falou um pouquinho lá, a gente se conheceu na Feira do Livro e veio essa ideia de fazermos uma live juntas. Então vou sim tentar esse contato e colocar um pouco desse universo do Porém Bruxa, da Carol Chiovato, com Nas Névoas da Tempestade, que conversam, porque tem bruxas e tem essas representações da bruxa na literatura, da bruxa no nosso inconsciente coletivo, da bruxa nas nossas vidas. E vem para essas fantasias que falam muito. Aqui eu até vou misturar aqui um monte de conversas, mas ontem eu estava vendo o lançamento do Clube do Livro do Felipe Neto. Muito interessante, achei a proposta dele fantástica, ele tá super de parabéns. E ele colocou ali a importância da ficção, não só da ficção, mas da fantasia na leitura, na formação do seu caráter, da sua cognição, da sua forma de ver o mundo. Eu achei a proposta dele muito interessante. E eu falei sim, ficção e falei fantasia. Ele não vai até colocar um livro ou outro de não ficção, mas o objetivo principal são livros incríveis, esses que são pontos fora da curva, que que transitam pela fantasia e estimulam a nossa criatividade, o nosso poder de questionar o mundo, enfim, de nos desenvolvermos como pessoas. E eu achei essa proposta dele fantástica, porque também coloca esse mundo fantástico, a fantasia da ficção, num patamar que eu acho fundamental, que é esse da leitura, não só de entretenimento, que a gente sempre coloca, fantasia, não, entretenimento. Não é só isso, tem muito subtexto, tem muita coisa interessante quando você pega uma fantasia urbana como a da Carol Chiovato. Então aqui o Porém Bruxa, eu terminei ontem, empolgadíssima. Ela escreve muito bem, esse é o primeiro ponto que a gente tem que colocar aqui. Ela tem uma precisão, ela corta as palavras com uma precisão cirúrgica, ela escolhe tudo que ela está colocando em cada frase de uma forma muito bem pensada.
Então não tem nenhuma enrolação, não tem nada a mais, nada a menos. Você vai ter uma diversão e algo além. Você vai ter muito subtexto aqui na história de uma bruxa. E ela aqui encara a bruxa de uma forma ligeiramente diferente da que eu mostro em Nas Névoas da Tempestade e do que eu vou mostrar no próximo livro. A bruxa dela é uma bruxa que faz parte de um mundo que não é o nosso mundo material. Apesar dela ter um corpo material, sim, e conviver com os comuns, como ela chama. E a bruxa é uma, acho que ela chama de monitora. Os bruxos teriam essa, eu vou chamar de casta separada, e cada um tem uma função controlando esse mundo de magia que corre em paralelo ao nosso mundo. Então o cenário dela é São Paulo, outro ponto maravilhoso dessa história. E a monitora, ela tem que controlar bruxos que se manifestam de repente aqui pela cidade. Então tem ocorrências, crimes que não são crimes que aconteceram no plano material, digamos. Tem a influência da magia, a influência de um bruxo, e ela é essa pessoa que vai cuidar disso. E a história, gente, é maravilhosa. A gente tá falando da personagem Isis, que é um nome para bruxa muito peculiar, que eu uso no meu segundo livro. É incrível como eu vou achando os pontos em comum que a gente tem, desde pequenas coincidências, como os nomes, até na trama, nas características. É muito legal. E então eu tô, assim, apaixonada pela Carol Kiovato, pelo Porém Bruxa, pela Isis. E, enfim, tem os diplomatas, tem várias funções, digamos, que eles vão galgando uma hierarquia dentro do mundo das bruxas, que vai sendo mostrado aqui. E essas bruxas convivem com personagens comuns, como a gente, com uma delegada muito simpática, uma assistente social fantástica. Enfim, tem personagens riquíssimos, um amigo dela que trabalha com uma questão forense muito diferente. Ele é um linguista e ele analisa o discurso das pessoas para pegar questões que vão auxiliar na solução de crimes. Gente, imagina uma história maravilhosa. Imaginou? É isso aí, um pouquinho mais. Eu queria só concluir dizendo que, além de um excelente entretenimento, dessa fantasia urbana que te faz sonhar, que faz você viajar na cidade de São Paulo e nos submundos da cidade, você também tem uma viagem interior, uma viagem de reflexão, porque aqui as questões de gênero vão aparecer de uma forma muito interessante. Então a gente vai ver um pouco do universo feminino, de diversos aspectos diferentes, as questões de preconceito, para tudo que se relaciona a isso, LGBTQIA+, QIAP+, questões de abuso, nas mais diversas formas de violência, digamos. Enfim, você pensa que você está lendo só um texto muito divertido, muito bem escrito dentro dessa fantasia, mas são questões muito profundas que vão ser aventadas aqui e nos fazem refletir sobre o nosso papel nessa sociedade, seja a nossa posição, o nosso gênero, seja o que for. Você tem sim um papel e você se enquadra nisso e você vai refletir lendo Porém Bruxa. Eu também comprei o próximo livro dela, que é Árvore Inexplicável, minha próxima leitura. E aqui agora eu vou mostrar para vocês outros livros maravilhosos que eu adquiri. Pois é, o universo bruxa estava muito presente, até porque eu estava terminando meu livro que fala sobre bruxas. Então, era o que estava na minha cabeça. E por isso eu adquiri esse livro aqui maravilhoso, O Renascimento da Deusa, onde a gente vai falar desse papel do feminino sagrado, o ressurgimento dele.
E aqui eu ainda nem comecei a ler, mas promete muito nessa análise histórica, filosófica da autora, a Carol Christie. Eu tô bem ansiosa para começar esse livro. Outro livro que olha só, gente, só tem bruxa nessa história, tá? Aqui é uma autora mexicana também da Companhia das Letras, Bruxas, a Brenda Lozano, onde a gente vai conhecer, e eu tô também super ansiosa, porque é o universo mexicano dessa bruxa curandeira, que é a primeira mulher numa família de homens curandeiros, e ela vai aqui revolucionar um povoado e também se comunicar com uma jornalista que vem da cidade grande. E parece que esses dois mundos tão distantes têm aí uma comunicação muito estreita, muito próxima. Gente, a abuela, a minha bruxa querida abuela, é mexicana. E aqui, gente, tem muita coisa para eu descobrir. Outro universo mágico de bruxas, eu peguei da Agatha Christie, um clássico da Agatha Christie, A Noite das Bruxas, onde a gente vai ter o nosso Hercule Poirot, ai, que pronúncia maravilhosa, resolvendo esse mistério na Noite das Bruxas. Ai, gente, eu tô louca pra ler. Outra compra incrível que eu fiz, aqui eu vou mostrar um livro que eu já tinha aqui em casa, Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici, que fala desse papel feminino da caça às bruxas. Aqui eu tenho um outro dela que eu também já tinha aqui em casa, Mulheres e a Caça às Bruxas, que é essa relação do capitalismo e a demonização da mulher, o controle do corpo da mulher como ferramenta capitalista. E aí vai, enfim, várias discussões nesse sentido. Mas o que eu comprei na Feira do Livro foi um novo livro dela, tá aqui, que é Além da Pele, Repensar, Refazer, reivindicar o corpo no capitalismo contemporâneo. Mais uma vez, ela trazendo aspectos dessa abordagem tão interessante que também está refletida no meu livro. Vocês vão ver nesse novo spin-off, as bruxas voltam com força total e tem muitas camadas. Tem diversão? Garanto para você, tem muita diversão. E vai também ter profundidade, questões para a gente pensar a respeito. Outro livro que eu comprei na feira foi A Pequena Loja de Venenos, da Sarah Penner. Você pode estar pensando, mas espera aí, você já leu? Você já apresentou aqui vários vídeos falando da Sarah Penner, que é uma paixão minha. Eu acho essa escritora muito legal. E ela é super novata, e eu acho isso mais legal ainda. Pois é, eu comprei o livro porque eu vou dar uma palestra na Flip, lá em Paraty. E eu conto mais sobre isso nos próximos vídeos. E aqui é o entretenimento com essas camadas muito mais profundas que a gente pode pensar. E eu vou pegar esse livro como exemplo, então eu até comprei para tê-lo em mãos nessa discussão que vai ser muito interessante lá na Flip. E aqui a Vanessa Merick, que eu não podia deixar de falar, que lançou na Feira do Livro, Contos para Saborear. São contos maravilhosos para você degustar mesmo. E, enfim, e ela coloca para cada conto 2 receitas. Ou melhor, é uma receita que ela dá a versão mais usual dessa receita e ela dá a versão vegana, para você ter as 2 alternativas e tudo testado, feito por ela. São receitas da casa dela, das tias dela. É muito legal. E tem uma orelha muito especial aqui, que fui eu que escrevi, para minha amiga Vanessa. E é um livro delicioso, é maravilhoso. Então fica aqui todas essas sugestões. Acho que eu falei um pouquinho de tudo que eu comprei lá na Feira do Livro. Fica aqui as minhas sugestões de leitura para vocês e espero que retomemos aqui nosso contato, que vocês não me abandonem, eu não abandono vocês não me abandonam e a gente continua aqui conversando sobre livros
dessas novidades como escritora que eu tenho pra vocês também. Enfim, bastante coisa pra gente fazer juntos. É isso, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.